Você que acompanha a programação da TV Câmara pelo canal 60.2, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, o seu programa de debates do canal Legislativo. O programa Ponto de Vista desta semana começa de uma maneira diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou pedir até o Luciano para fechar a câmera nesse papel aqui, que tem algumas frases. Se você que está em casa conseguir ler essas frases aqui de forma rápida e com entendimento tranquilo, você está muito bem com relação ao tema que a gente vai tratar no programa Ponto de Vista dessa semana, viu? O chamado internetês, que é o que principalmente a moçada, né, os alunos jovens usam, principalmente aqui no telefone celular, que está difundido não só nas redes sociais, mas que também ganha o ambiente escolar há algum tempo, é o tema principal do programa Ponto de Vista desta semana. Por isso, para tratar desse assunto conosco, a gente recebe aqui muito prazerosamente a Laís Fontes, que, na hora que ela viu essas frases aqui, ela já matou de primeira. A Laís Fontes é aluna do primeiro ano do Colégio Estadual Dr. Renato Azeredo e vai participar conosco, assim como o Arquimedes Pereira de Souza, que é diretor da Escola Estadual Dr. Renato Azeredo. Psicólogo com especialização em educação, né, de crianças em idade escolar, Fernando Campos também vai nos ajudar nesse debate. E representando a Câmara Municipal de Sete Lagoas, que compõe a Comissão de Educação da Câmara, a vereadora Carol Canabrava, que já vai aproveitando para pegar a mãe aí, né? Carolina está grávida de uma menina, vai ter que educar e vai ter que lidar muito bem com esse tipo de situação daqui a algum tempo. Primeiro, eu queria agradecer, né, a presença de todos no programa Ponto de Vista dessa semana. E até para nos orientar aqui com relação a esse debate, eu queria falar primeiramente com a Laís, primeiramente agradecer, viu, Laís, a presença, como que é o uso do celular, como que é o uso do internetês entre vocês, alunos lá do Renato Azeredo. Obrigado, viu, Laís? Oi, gente. Olha, a gente usa muito o telefone, sim, em sala de aula. E isso atrapalha muito na hora de prestar atenção no que o professor está falando com a gente. E, muitas vezes, até os professores não conseguem realmente barrar esse uso do telefone. Porque, se ele ficar chamando a atenção toda hora dos alunos, vai perder o tempo de aula e vai ficar o tempo inteiro chamando a atenção de todo mundo. Então, às vezes, é melhor o aluno ficar, eu acho, no meu ponto de vista, Sim, que é melhor o aluno ficar no telefone, sem conversar, sem atrapalhar a aula, e deixar quem realmente quer prestar atenção escutar o que o professor está falando, do que ficar conversando toda hora e tirando a atenção dos outros alunos. verdade. Arquimedes, como que vocês lidam com essa questão lá na Escola Deputado Renato Azeredo, com relação à introdução do internetês? A Laís já disse que não tem jeito, usa mesmo, e a gente sabe que não tem como. Como que o corpo docente lida com essa questão lá na escola? Obrigado pela presença do senhor. Oi, eu confesso que é uma situação muito complicada dentro da escola, né? A gente tem usado, né, os nossos momentos de discussão lá das reuniões com os professores para estar discutindo esse assunto que realmente a gente está até perdendo, de certa forma, perdendo o controle, né, dessa situação. Os alunos realmente usam, né, nas aulas, alguns professores usam com menos intensidade, outros com mais, né, depende, às vezes, do professor, mas, para nós, é um grande desafio, né, poder disciplinar o uso do celular na sala de aula. Então, e essa linguagem utilizada pelos jovens de hoje, por exemplo, eu tenho dificuldade em entender algumas frases, né? Chegou certos momentos que eu tenho que pedir ajuda do próprio jovem para poder entender o que está escrito, mas eles entendem, né? A prova disso é que a Laís fez a leitura correta dessas Sim. frases aí, mas eu confesso que eu tenho dificuldade. Mas eu acho que é uma questão que tem que ser trabalhado dentro da escola, né? Eu não sou nem contra, eu sou a favor que use como recurso didático, né, o celular.
mas tem que ser disciplinado e tem que ser discutido com a comunidade, com os alunos, para poder não chegar ao meu exagero, termo, né? É. Verdade. Fernando, como que a gente pode tratar isso dentro da psicologia? Você que é especialista, além de psicólogo, em educação, como deve ser tratado esse assunto? Vou cumprimentar Laís, Arquimedes, Marcelo, agradecer pelo convite, Carol Canabrava. Bom, eu venho de uma outra realidade, são quase 20 anos na educação e na rede particular. Então, se nós olharmos, por exemplo, isso é algo que surgiu, é fruto do progresso, a tecnologia, não tem como barrar. Na rede particular, de fato, a gente não permite a utilização dentro da sala de aula, porque existe um ritmo maior de estudos, matérias, e isso, de fato, iria atrapalhar. Mas a gente procura explorar isso. De que maneira? Existe até os professores da área de língua portuguesa, eles trabalham com o internetês e depois faz uma conversão para o texto formal, para poder mostrar para os meninos que, dependendo do tipo de linguagem que eles vão trabalhar, ele precisa saber aonde empregá-la. O grande problema, e não entra na ordem da psicologia, mas o grande problema, às vezes, o aluno não conseguir visualizar aonde que ele está, que tipo de pessoa que ele está conversando. Então, vai fazer lá uma redação do Enem. Aí ele utiliza os termos que ele usa para conversar com um colega no celular, certamente ele não vai ter uma boa pontuação. Então, você vai mandar um e-mail para um amigo, você já usa um linguajar mais despojado. Você vai mandar um e-mail solicitando uma entrevista, você já tem que ter uma condição mais elaborada. Então, isso a gente tem que aproveitar para trabalhar. Agora, tem que haver estratégias, aí vai a sugestão, para poder motivar os alunos. Então, se a pega mais está na utilização da sala de aula, então, talvez os professores pensarem numa estratégia para aproveitar isso, direcionando para a matéria. Quer dizer, é uma forma de você já canalizar o interesse do aluno e aproveitar para trabalhar o conteúdo. Carol, essa é uma realidade em que a gente não pode fugir, né? O Fernando falou que é a tecnologia, está aí, tem que ser usada mesmo, mas até que ponto? Qual que é a sua opinião sobre como se usar o internetês em sala de aula? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto, Carol? Obrigado pela presença, tá? Olá, gostaria de agradecer o convite, né? Cumprimentar todos vocês que estão em casa nos assistindo e participando também conosco desse bate-papo. A Laís, representante, né? A aluna representante da Escola Estadual Renato Azeredo, acompanhada pelo seu diretor, né? O senhor Arquimedes, e o psicólogo, né? O Fernando Campos. Também gostaria de agradecer, né? De estar conosco, nos trazendo mais informações, que eu tenho certeza que o conhecimento deles é muito importante para a gente debater. Eu acredito que esse meio virtual, a internet, os celulares, a gente não tem como mais escapar deles, né? E, além de tudo, eles são necessários e têm sua grande utilização, que todos nós, hoje, acabou virando uma ferramenta de trabalho, de bate-papo e de convívio, que, às vezes, a gente não pode ter aquele convívio social do dia a dia, a gente passa a ter, né, às vezes, um parente longe, um amigo longe, a gente não tem talvez essa distância mais como era antigamente. Mas, por trás disso, também existem os pontos negativos, né? Que é o que a gente vai estar debatendo aqui, o que isso pode estar trazendo e prejudicando, principalmente nesse caso de alunos, né, de escola, em estar sabendo diferenciar quando usar uma maneira mais coloquial, gramática, ou quando usar realmente as gírias, saber qual é o momento exato para poder diferenciar isso aí. Mas não podemos deixar de lado que isso faz parte do nosso dia a dia já. Então, eu não acredito que tentar tirar isto do uso e das pessoas, que é a maneira que a gente vai resolver, ou que tem de negativo, se vier estar atrapalhando alguma coisa, não acredito que essa é a maneira educativa, né, de explicar, de mostrar, é a maneira que eu acredito ser a maneira ideal para isso. Com certeza. A Laís tem 15 anos, né? A Laís é de um tempo diferente do meu, eu confesso, viu, Carolina? Não é porque eu seja tão velho, não, mas na minha idade escolar não tinha
o advento do telefone celular, não. Mas, Laís, até para a gente explorar mais, você que está no dia a dia com os alunos em sala de aula, vocês combinam alguma coisa sei lá, das conversas fora e dentro de sala de aula? Vocês conversam até com códigos, né? Que a gente estava conversando aqui um pouco antes, com aqueles emoticons, né? Vocês conversam frases com aquelas carinhas. Eu não tenho nem imagino como que seja isso, mas como que vocês trabalham entre vocês para não atrapalhar dentro da sala de aula? Olha, não são todos alunos que usam de forma adequada os grupos que a gente, às vezes, cria do pessoal de dentro da sala de aula. Tem muitos grupos assim. A sala, junta outra sala e faz um grupo, e conversa todo mundo. Ah, tem um trabalho, faltei, me passa a matéria aí, e passa, beleza, até aí tudo bem. Mas, às vezes, dentro de sala de aula, por os professores terem que ficar sempre olhando, né? Todo mundo, às vezes, eles se distraem lá entre eles e os alunos acabam pedindo, nós, alunos, cola, né, de prova pelos grupos que a gente cria para ter um diálogo, uma coisa mais saudável. Aí, às vezes, é até ruim esses grupos que, às vezes, acabam se distanciando do que realmente a gente quer tratar no grupo. Igual, às vezes, tem um trabalho. Ah, vamos juntar todo mundo, criar um grupo para resolver quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. E acaba ajudando muito isso, essa questão dos grupos. E a questão dos emotions é que, às vezes, em grupos, a gente cria, exemplo, uma frase com carinhas e fala, adivinha que música é essa? E fica tipo um jogo passando nos grupos, e é bem legal, assim, um meio de distrair. Já aconteceu com você em alguma atividade dentro da escola, prova ou trabalho, exercício, que você, sei lá, se confundiu e colocou abreviações que a gente usa no internetês na prova, na escola? Já, mas não foi em prova, foi numa redação que a professora pediu, e eu fui fazer, assim, sem perceber o porquê eu coloquei o P e o Q. E, tipo, ela circulou a palavra e colocou uma interrogação. E falou assim, que isso, Laís? Eu até assustei, eu falei assim, como assim? Às vezes, a gente, sem perceber mesmo, a gente acaba usando essas abreviações e a gente confunde um pouco as horas de conversar mais, vamos dizer, certinho. E, às vezes se confunde mesmo. Qual que é a orientação, Arquimedes, para os professores com relação a esse sentido? Ah, pegou uma prova com abreviação, e aí? Você conversa com o aluno, dá 0 para o aluno? Como é que é esse processo lá na escola? Olha, isso aí a gente está, né, nas nossas reuniões, a gente está sempre conversando, para o professor ter mais flexibilidade, ter bom senso nesse sentido, mas, quanto à decisão, né, de considerar ou não considerar, a gente está deixando mais a cargo de cada professor, mas a gente não deixa de conversar isso nas reuniões. Agora, tem aqueles professores assim, mais radicais, né, que não aceitam nada, e tem aqueles mais abertos, né, à modernidade. Aqui, pelo que a gente está conversando aqui, todo mundo é a favor, né, de usar a tecnologia a favor do conhecimento da educação. Mas e aí, Fernando? A Laís está num ponto que vai tão naturalmente a conversa que está fazendo uma redação na escola e coloca lá o P e o Q. Como lida com isso? De tão natural que é essa situação, que tipo de orientação deve ser dada, na sua opinião? Eu estou pensando aqui o seguinte, a Laís estava falando, o Arquimedes, aí eu estava pensando, por exemplo, professor de língua portuguesa, ele tem um prato cheio na mão para trabalhar. Sim. Por exemplo, ele pega um texto formal, e aí, às vezes, fica chato, o aluno está mexendo no celular, está sem interesse. Aí ele pede assim, olha, agora vocês vão transformar isso para mim aqui no internetês. E aí, depois, vocês podem colocar os emojis para tentar mostrar qual que é o sentimento, o que está por trás desse texto, o que ele quis passar. Então, quer dizer, sem querer, o aluno está tendo contato com o texto, está vendo a ideia do autor, está vendo qual que é a mensagem, o estilo de linguagem, mas está numa linha de interesse dele, utilizando o internetês. E a gente estava até conversando antes aqui, falando sobre o celular, o corretor, que muitas vezes ele é burro, porque você coloca uma palavra, ele muda, passa despercebido, vai para a pessoa que às vezes fica até incomodada, porque ali está mudando o contexto do que você quis dizer.
E, às vezes, explorando isso, mostrando assim, olha, é uma linguagem diferente. Assim como você tem a linguagem da pintura, você tem a linguagem musical, quer dizer, são formas de se expressar. Mas aí, se você faz esse gancho, se você traz aquilo para o conteúdo, eu acho que é uma forma de você prender a atenção, de você valorizar a aula e mostrar uma gama maior de conhecimento. Isso é um ponto. Eu não sei, Marcelo, você ainda vai chegar nisso, mas, assim, na parte da psicologia, o que me preocupa, e vários colegas, não é propriamente a utilização dos caracteres, o internetês, e sim o tempo que as pessoas ficam diante da internet. Então, prejudicando a questão de convívio social, muitas vezes sem ter o menor bom senso no que está sendo postado nas redes sociais. Às vezes são coisas muito pessoais, às vezes são brincadeiras que se faz com o colega, e como a gente havia dito aqui anteriormente, quando cai na rede é uma coisa assim assustadora. Então, sai do controle, né? Sai do controle. Então, isso realmente é preocupante. A questão do isolamento. Então, assim, são pontos que eu considero muito mais complicados no aspecto psicológico que propriamente a condução de uma linguagem que chegou para ficar. São vários desafios, né, Fernando? Porque, a partir de um assunto, de um tema, abre-se para uma conversa muito mais ampla, né? Então, trabalhar nessas várias vertentes, que é o desafio que a gente tem daqui para frente, né? É tudo questão de instigar. Então, o Arquimedes ele faz isso muito bem na frente da escola, é de lançar desafios. Então, vamos supor que lance lá um desafio de você escrever um poema utilizando os emojis ou utilizando o internetês. É claro que isso não dá para ser em todas as matérias. Eu, por exemplo, sou professor de Química. Eu fico tentando imaginar como que eu aproveitarei isso na minha disciplina, fica mais complicado. Tabela periódica, poderia até tentar imaginar fazer alguma coisa parecida. Mas não tem jeito de você nadar contra a corrente. Então, a gente tem que aproveitar isso para poder estimular o conhecimento, para mostrar. Por exemplo, você tem lá Machado de Assis, utiliza de muita ironia. Como é que seria isso num texto, colocando os emojis? O que você está querendo dizer ali? Então, eu acho que são maneiras, são estratégias que a gente precisa desenvolver para poder valorizar aquilo. E é uma forma também de gerar prazer no aprendizado, que é o que prende o aluno ali na trajetória escolar, o prazer. É verdade. Com o relato do Fernando, a gente encerra o primeiro bloco do programa Ponto de Vista dessa semana. Daqui a pouco, a gente continua o nosso debate. É um instante só. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista pela TV Câmara, canal 60.2, e hoje tratando sobre o internetês, né? Tomou conta das escolas em salas de aula, todo mundo usando a forma mais fácil, né, com abreviações para escrever, e até que ponto isso ajuda ou atrapalha em sala de aula. A gente já ouviu aqui o Fernando e também o Arquimedes falando como profissionais da educação que são. Agora eu queria aproveitá-los também em outra área, né? Os dois são pais também, o Fernando tem aluna pré-adolescente, adolescente em idade escolar. Como que lida com essa situação dentro de casa, Fernando? Você falou na escola, agora eu já não tinha combinado isso não, mas eu vou colocar você nessa fogueira aqui. Em casa, como tratar dessa questão? Essa pergunta não estava na combinação, não, era só de escola. Quer dizer, eu tenho uma filha de 11 anos, tenho uma de 10, e, assim, dentro do possível, a gente libera a utilização, porém uma utilização controlada. Então, eu já tive problemas pela má utilização, porque na internet você tem acesso a tudo. E nessa idade, infelizmente até um pouco mais avançada a idade, às vezes não tem o critério de analisar se aquilo é próprio, se vai ajudar. Às vezes está conversando com outra pessoa, você não sabe nem qual que é a intenção da outra pessoa, porque você não está vendo ali olho no olho. Então, e sobre a forma de escrever? Na internet, lá na... Sobre a forma de escrever, escreve assim, do jeito do internetês. Apesar de ler muito, de escrever muito bem, eu até entendo, porque é uma forma que o adolescente tem também de se inserir no grupo. Laís deve concordar comigo. Porque se você está num grupo, eu, por exemplo, às vezes, quando eu converso com os meninos, eu escrevo de forma correta, pontuando, aí, rapidamente já vem, o que é isso? O que você está escrevendo? É assim que escreve, não. Então, quer dizer, eles não querem ser excluídos do grupo, então acabam sendo forçados a escrever como grupo. Agora, a grande questão é orientar, olha, no grupo você escreve assim, mas numa redação você não pode escrever assim. Numa carta, ela tem as regras. Se você vai fazer um ofício,
tem as regras. Então, isso é importante. Então, em casa, eu não estou tendo muito problema em relação a isso, não. A gente acompanha, monitora, mas é uma coisa assim que você tem que ficar o tempo todo acompanhando. É aquela situação de batida policial. Você chega e olha lá o que está fazendo, como está fazendo, para poder participar desse processo. Tá certo. O Arquimedes não tem filho tão novo igual ao Fernando, não, mas também tem filhos, né, Arquimedes? Chega a tratar dessa questão em casa também, com a família? Como que funciona isso? Sim, eu tenho 4 filhos, né, mas todos já são adultos, né, 3, inclusive, são casados. Então, não tenho a minha situação é diferente da do Fernando, mas a gente tem um grupo, né, no WhatsApp e, às vezes, a gente se comunica mais, né, através desse grupo, e, às vezes, eu tenho dificuldade de entender o que eles querem dizer. Às vezes, eu tenho que pedir para poder escrever de uma forma diferente para entender o que eles estão querendo dizer. Então, mas eu estou aprendendo também, né, a fazer essa interpretação, igual a Laís fez dessas frases que você fez, mas confesso que eu tenho dificuldade. Mas, de certa forma, na situação do Fernando, eu não tenho mais, porque já são todos adultos, né? Não tem como fugir mesmo dessa questão, dessa realidade, né, Arquimedes? Não tem como fugir. Laís, você concorda com o que o Fernando disse, que, dependendo do grupo ali de jovens, de alunos, quem escreve da maneira correta é o errado, digamos assim, né? É isso mesmo que vocês veem na prática? Olha, é isso mesmo. Às vezes, eu tenho uma amiga que ela escreve tudo muito certinho. Aí, tem outro pessoal de outras escolas que entram nos nossos grupos de sala, por serem poucas pessoas que a gente tem afinidade mesmo. Aí, eles mandam no privado, que menina é essa? E mandam as carinhas rindo e falam assim, ela é louca? Eles perguntam mesmo. É questão de, tipo, o errado é o certo. É contrário, é tudo muito estranho assim mesmo, sabe? O pessoal perdeu mais ou menos a noção da hora de falar do jeito certo e da hora de ser mais espontânea, assim. Até minha própria família, a gente também tem um grupo de família lá em casa. Meus tios, minhas tias, meus pais não mexem no WhatsApp, não. Eles não sabem mexer nos telefones mais avançados. Mas até minhas tias mesmo ficam abreviando e eu tiro print, às vezes mando nos grupos dos meus amigos e fico zoando, sabe? Tipo, nossa, eles já falam assim. Aí, sem perceber, eu já começo a falar desse jeito. Mas é assim mesmo. Oi, Fernando. Só estou lembrando aqui, Sim. a Laís falando, não sei se todos recordam, na época do Orkut. Sim. Então, ela certamente não vai conhecer, a não ser por fotos lá na internet, que era onde as pessoas conversavam, era um barulhinho chato que mostrava que tinha alguém chamando. Eu me recordo que, numa prova, o aluno tinha uma questão aberta e ele abreviou algumas coisas. Eu falei, o que é isso, meu filho? Ah, não, estou acostumado a conversar assim no Orkut, ainda brinquei. Eu falei, se foi um analfabeto que inventou isso aí, e vocês estão copiando. Fala isso então, agora. Quer dizer, olha para você ver, isso agora é uma forma de se comunicar e, às vezes, no grupo, quem comunica da forma usual que está errado, porque você não está fazendo a comunicação como tem que ser ali naquele grupo. Então, isso é bacana. Eu acredito que eu e Carolina, nós sejamos mais ou menos da mesma época, mais ou menos da mesma idade, e acompanhar, não sei para você, Carol, mas acompanhar isso, pelo menos no começo, foi muito difícil, porque é uma evolução muito rápida, né? Até a gente se adaptar. Hoje, claro, a gente não fica sem esses grupos de internet, mensagem instantânea, até abreviar algumas mensagens, mas até pegar o ritmo é um pouco complicado, né? Eu acho assim que a gente tem que evoluir com o novo mundo, né? É uma ferramenta necessária. Onde eu vejo a maior dificuldade, realmente, eu acho que seja nas salas de aula, porque os professores têm que acompanhar essa evolução. Realmente, o que o Fernando falou, isso é muito interessante, tentar trazer isso para a sala de aula, para tentar tirar mais interesse dos alunos em estar levando o tempo que eles estão em sala de aula para realmente aprender o que tem, porque, por trás disso, ainda tem um professor que está ali disposto, né, a estar exercendo o seu trabalho. Agora, o que eu achei interessante, conversando com a Laís, ela deixou claro que ela também conhece os pontos negativos e positivos, Sim. né? Então, assim,
Isso é importante para poder ter uma melhor orientação, né, de quando utilizar. Agora, até fugindo um pouco, né, extrapolando um pouco o assunto central do nosso debate aqui, que é essa abreviação nas conversas em sala de aula, o Fernando começou a falar de um assunto aqui que é até um pouco mais importante, pelo menos na minha opinião, que é com relação ao isolamento com a pessoa com o telefone celular na internet, né, nesse tipo de situação, né, Fernando? Porque cada dia mais as pessoas, não sei se os jovens também, os adultos, estão fazendo do telefone algo tão essencial que vai se afastando do mundo real, que é aqui, eu e você, igual você citou um exemplo aqui, de trocar mensagem uma pessoa uma do lado da outra, né? Como que trata disso no dia a dia, principalmente, sei lá, no consultório, no dia a dia? A gente estava comentando aqui no intervalo que já está virando caso de consultório. Então, algumas pessoas estão fazendo uso do celular de forma compulsiva. Então, como tinha na internet, ficava no Orkut, no bate-papo, no celular, muitas vezes a pessoa, ela sem perceber, ela se isola do convívio familiar. Às vezes deixa de lado as obrigações, deixa de lado família, às vezes andando na rua, você vê que está lá no celular mexendo, porque não percebe. Agora, sim, a pessoa participa lá de 10, 12 grupos, quer acompanhar tudo que está se falando, quer dar notícia de tudo. Quer dizer, ela vai ficar super envolvida. Então, isso é um problema. Então, algumas pessoas já têm essa tendência a esse transtorno compulsivo e é algo complicado, tem implicação social. Então, você vê, na internet tem várias chats sobre isso, uma pessoa está sentada à mesa, um do lado do outro, manda mensagem pedindo para poder passar o prato de batata frita, ela responde, acabou a batata, e assim por diante. Então, esse isolamento é uma parte danosa. Quer dizer, se tem a parte, como você disse, de conversar com outras pessoas, de ampliar o grupo de amizade, é muito bacana, mas tem que ser bem dosado para que o negócio não vire um grande problema depois. Como que é isso na sua casa, Laís? Seus pais colocam freio, digamos assim, tem horário, tem prazo, eles ficam de olho, igual o Fernando falou, fazendo uma operação policial de vez em quando? Como que é em casa? Olha, meus pais, eles não sabem de jeito nenhum mexerem em telefone e nem em computador. Então, eles não ficam olhando meu telefone. Minha mãe, às vezes, ela toma ele de mim, para falar a verdade. Ela fala assim, sai desse quarto, você só fica nesse telefone, e toma meu celular, e já me deixou 1 semana, 2 semanas sem telefone. E isso, para mim, foi o fim. Eu comecei, eu praticamente adoeci. Aí, Fernando, tá vendo? Eu praticamente chega a ser uma abstinência, né? Às vezes até tem sem ficar. Não, eu adoeci de verdade. Eu fiquei doente mesmo. Eu dei febre à noite. Que isso? Sério mesmo, eu tive que ir no médico. E, tipo, ela não deu para entender nela, assim, que era por causa do telefone, mas eu sabia que era. Foi só ela devolver meu telefone que... Ai, meus grupos, deu aquele alívio, sabe, para mim. Igual, eu fico reparando, assim, às vezes eu fico até assustada. Minha sobrinha de 6 anos, ela, às vezes, tem coisa que nem eu mesma estou entendendo, às vezes, no computador, porque eu não mexo muito no computador, só fico no celular mesmo. Ela vai, pega, mexe em tudo. O computador até ajudou ela um pouco a aprender a ler. Pela questão dela querer pesquisar um jogo na internet, algum filme que ela gosta de Barbie, essas coisas no YouTube, e ela vai lá e ela digita, ela já sabe digitar o que ela está procurando. E, às vezes, minha mãe fica, nossa, a menina sabe mexer mais que eu e todo mundo. E é bom, mais ou menos, né, gente? Tem as partes positivas e negativas. E assim, Laís, seus pais cobram de você uma socialização? Eles acham, igual você falou, eles não mexem, né? Não usam, mas cobram de você, minha filha. Não é hora disso. Não né? é hora disso, apesar que você é muito diferente de estar falando isso para uma criança, né? Que está no início de uma formação, mas eles cobram de você, olha, minha filha, tem que ter hora para isso e hora para bater um papo com o pai e a mãe, que a gente não está inserido nesse WhatsApp. Eles cobram bastante, porque esses dias para trás eles estavam reparando, assim, igual eu e minhas amigas vamos no shopping, e às vezes eles sentam assim, não na mesa com
eu e minhas amigas, na outra. E eles estavam reparando que a gente estava conversando de uns meninos que estavam na outra mesa, a gente estava falando pelo WhatsApp, sabe? Aí meu pai, ele chegou em casa, falou assim comigo assim, que não, que tem hora para tudo, e se estava todo mundo, para que conversar no WhatsApp? E meu pai, ele não gosta muito. Minha mãe, ela toma meu celular às vezes e fala, vai ler um livro. Aí depois ela me pergunta, o que você leu? Eu falo assim, você leu mesmo? O que você leu? Ela pergunta mesmo. Às vezes, eu fico mais ali, ai, meu celular, e eu fico, ai, meu Deus do céu. E o pessoal, às vezes, liga bastante, fala assim, aconteceu alguma coisa? Eles assustam quando eu não estou online. Porque eu uso muito o telefone, muito mesmo. Demais. Até assim, é uma hipótese, é claro, né? Que eu vou citar aqui. Tem uma colega, uma psicóloga, a Bárbara Marçal, ela fez um levantamento, foi um breve levantamento de utilização de internet, e nós ficamos assustados com o tempo que os meninos utilizam a internet. E quando você está na internet, você está no Facebook, ou você está ali, mensagens, geralmente você está em contato com outras pessoas. E talvez o internet surgiu dessa necessidade de você comunicar-se rápido com várias pessoas. Então, o abreviar, quer dizer, se você for escrever de forma formal, vírgula, acentuar, etc. No meu caso, por exemplo, que sou um exímio digitador, né, que fico procurando um acento no teclado, então, quer dizer, a pessoa dorme do outro lado esperando a minha resposta. Então, aí vocês já digitam rápido para poder comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo. E daí, então, talvez a hipótese, né, que tenha... Porque não foi combinado, isso não é algo combinado, ó, vocês vão usar tal abreviação assim, assim, assado. Não, cada um entende de um jeito e vai surgindo. E quem entra agora tem que se adequar, porque se não adequar, é o diferente. Mas o que eu acho difícil nisso aí, nessa maneira de não ter ponto, vírgula, né, que é uma coisa que eu ainda particularmente faço questão de utilizar, é a interpretação disso. Porque, a partir do momento que não tem ponto, nem vírgula, nem interrogação, se deixa de ser uma pergunta, passa a ser uma afirmação. Então, eu não sei como que... Uma vírgula mal colocada muda completamente completamente o o contexto, né? E o que isso pode gerar. Então, eu acho que uma das grandes dificuldades seria, às vezes, até mais a pontuação do que a abreviação, no meu caso. Verdade. Agora, Arquimedes, você já teve algum problema na escola que foi preciso uma intervenção mais severa, mais dura com relação ao uso de telefone celular, ao uso do internetês? Já aconteceu? Sim. O problema mais grave que a gente tem, na realidade, é em questão do aparelho, né? O telefone, porque o aluno, às vezes, insiste a usar, o professor quer dar o seu recado, o aluno não presta atenção na aula, e, às vezes, a gente tem que fazer intervenção na sala e, às vezes, até chamar os pais, né, para poder ter uma conversa e combinar, né, alguma coisa para poder limitar esse uso, né? E outro grande problema que a gente tem na escola hoje, não só dentro, mas no entorno da escola, é a questão dos furtos. Dificilmente tem um dia que um celular não é furtado na escola ou próximo da escola. Então, aí, a polícia, às vezes, nem gosta mais de atender esse tipo de ocorrência, né? É outro problema já que vai... um efeito cascata, né, Fernando? Porque já parece a questão do telefone celular em sala de aula, aí já tem o internetês, aí, por conta da grande quantidade de celular, acontecem os furtos fora da escola também. Ou seja, são várias questões a ser tratadas, mas com relação a essa situação do internetês, a maior recorrência na escola é com relação a ter que chamar os pais mesmo em sala para ter uma conversa? Sim. E dá efeito, surte efeito só a partir dessa conversa? Ou é recorrente? Alguns casos, sim. Outros é difícil. A própria família já perdeu o controle da situação, né? Os filhos não obedecem e fica difícil. E aí, Fernando? Eu fico tentando imaginar assim, a situação do Arquimedes. A gente estava conversando um pouco antes, assim, é bem diferente a dinâmica de conduzir uma escola pública de uma escola privada. Eu ainda volto naquela ideia de tentar aproveitar o que já existe e mobilizá-los para uma outra linha de interesse. A gente estava até comentando aqui uma experiência bacana,
que o Regina iniciou essa experiência, o Alfa faz também, que é a questão do parlamento escolar, onde os alunos, os representantes de turma, eles participam de algumas decisões da escola. Eles apontam coisas que são interessantes, porque eles estão ali vivenciando. Então, a gente lança alguma dificuldade. Olha, se fosse permitida a utilização do celular em sala de aula, certamente iria comprometer a aula. Então, eles entendem e todos juntos ali apoiam. Então, quem sabe fazer uma coisa parecida, um projeto piloto, para levantar quais são os problemas, porque lá, se você tem alguns que não têm interesse na aula, pode ser que não tenha interesse porque a aula também não esteja bacana, ou porque está falando um outro tipo de linguajar que não é acessível, não é interessante. Então, como mudar? Como ajudar o professor, como ajudar os alunos? Eu acho que vale a pena investir nisso. Eu estou vendo a Laís assim, super comprometida e falando bem. Então, tem muita gente que tem esse desejo de aprender. E, talvez, por que não aproveitar esse gancho que já existe, porque não tem como voltar atrás, não tem como você barrar ali e impedir. Mas pensar numa alternativa. É o que se faz, você tem um problema numa sala de aula, você tem que ver uma alternativa ali para poder conduzir. Rapidamente, só contando um caso nesse tipo de intervenção. Pode ser depois do intervalo? Perfeitamente. Nosso tempo está estourado. Segura aí que o Fernando daqui a pouquinho vai contar um caso da escola lá. É um instante só, a gente já volta com o programa Ponto de Vista. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista e o Fernando ficou de falar, contar um caso aí, né, Fernando? No último bloco, nosso tempo estava esgotado. Como é que é isso aí, Fernando? A gente estava conversando aqui sobre intervenções em sala de aula. Em uma das minhas especializações, que é a Psicologia da Educação, e pelas oportunidades de trabalhar em formação de diretores, professores, pedagogos, a gente também tem a oportunidade de ir nas escolas para levantar os problemas e apresentar algumas soluções. E eu me lembrei do caso que foi contado pelo Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella é um doutor da PUC de São Paulo, famoso, vários livros, que ele estava com um problema sério numa escola. Isso foi um caso que contaram. Um diretor estava com um problema seríssimo na escola, que as meninas de 12 anos de idade passavam batom e ia lá e beijava o espelho do banheiro. Todo santo dia, aquele espelho todo borrocado. E aí ele pensou e chamou, e brigou, e ameaçou, e chamou os pais, nada. Parece que aumentava a quantidade de batom e pregava lá. Até que um teve a ideia, combinou com o senhor da limpeza e chamou as meninas, que já sabiam mais ou menos quem era, falou assim, olha, vem cá, nós já conversamos, já explicamos, mas vocês estão dando muito trabalho para o seu João. Seu João, mostra para elas como que o senhor tem que fazer para poder limpar isso que elas fazem. Aí o seu João pegou o pano, chegou no vaso sanitário, molhou o pano, enxugou e passou no espelho. Então, nunca mais ninguém beijou. Quer dizer, foi uma sacada brilhante, né? Fez a intervenção. Então, assim, a gente tem que tentar pensar em alguma coisa do tipo para poder... Educação é assim. Falar em pensar em alguma coisa do tipo, é mais uma que não estava combinada, viu, Fernando? Porque o Fernando, a gente já aproveitou o Fernando aqui como psicólogo, como pai e agora como diretor. O Fernando também é diretor do Colégio Alfa, aqui de Sete Lagoas, e tem experiências super positivas com relação a esse assunto na escola, né, Fernando? Já até citou algumas, eu queria que você aprofundasse um pouco mais nessa questão, porque enquanto a vereadora Carol Canabrava pertence à Comissão de Educação da Câmara, pode tirar alguma coisa que pode ser usada também, que ela pode voltar como algum projeto de lei, anteprojeto, pedido de providência, né, para atuar nas escolas do município, né, Carol? Então, eu queria que você citasse um pouco mais desses exemplos de como trazer, né, o uso do telefone, do internetês a favor da aula, a favor do bem dos alunos para a educação, né, Fernando? Lá na escola, a gente tem algumas peculiaridades no projeto pedagógico. Nós incentivamos muito a leitura. Então, nós temos, ano passado, a aluna que mais leu ao longo do ano, ela leu 44 obras. A gente falando isso, parece que é um absurdo. Então, se forem lá, vão ver a quantidade de livros que são lidos. Nós temos alguns desafios que são lançados semanalmente para aguçar a curiosidade dos meninos, aí entram várias situações. E tem um trabalho muito bacana que o professor de língua portuguesa, o professor Rodrigo Nascimento, faz, trabalhando com internetês. Então, ele mostra para os meninos a comunicação, eles se comunicam dessa forma, escrita, depois transcreve aquilo para o texto acadêmico, mostra como que você faz um e-mail, qual que é o objetivo do e-mail, como que surgiu. Então, quer dizer, aproveita-se todo o manancial de conhecimento que está aí às nossas mãos
para poder mostrar a boa utilização daquilo. É uma coisa bacana, por exemplo, os meninos eles sugerem o tipo de livro que tem de ser lido. E a gente faz a pesquisa de faixa etária, porque a literatura nova, e a gente não conhece a obra. De vez em quando a gente cai em alguns enroscos, então tem uma ou outra página com cenas que são impróprias para os meninos. Aí você tem um problema a ser resolvido. Como? Então, o pessoal da psicologia já entra para poder tentar esclarecer. Mas são coisas que acontecem. Então, o internetês chegou para ficar, não vai mudar. Então, a gente tem que aproveitar isso. Eu acho que as escolas elas podem trabalhar por esse lado, para mostrar a utilização e para também alertar dos cuidados da boa utilização ou não disso aí. Você tem alguma experiência desse tipo lá na escola, Laís, de algum professor que usa essa questão a favor da aula para prender a atenção dos alunos? Você citou um exemplo e até interessante, né? A minha professora de história, ela faz assim: pessoal, se todo mundo prestar atenção, ficar calado, prestar atenção no que eu estou querendo explicar, o restante da aula que sobrar, vocês podem mexer no telefone. Mas se qualquer pessoa conversar ou mexer no telefone, acabou essa chance de vocês. Ela fica de olho, ninguém mexe, ninguém fala nada, fica aquele silêncio, todo mundo presta atenção, todo mundo participa da aula, porque é interessante estudar, tudo é muito interessante, tudo é muito novo, a gente está sempre aprendendo mais. E aí fica todo mundo calado, dá tempo de tudo e a gente ainda mexe no telefone. Minha professora de física, ela mandou a gente criar um e-mail da sala. Todo mundo tem a senha e tipo ela manda algumas explicações da matéria para a gente e passa algumas listas de deveres para a gente fazer e no outro dia a gente vai, faz tudo e entrega a ela. E o pessoal que fala que não tem acesso à internet, aí ela passa a folha em sala de aula para estar fazendo. Ela sabe que tem gente que realmente não gosta de mexer na internet, então não tem como fugir do exercício, né, gente? E ela passa para a gente, assim. Fora isso, já teve algum trabalho, algum tipo de situação em que o professor pediu algum estudo sobre essa questão? Olha, meu professor de português, um dia ele passou, foi uma frase na língua internetês e falou para a gente, tipo, traduzir ela. Aí tinha algumas coisas que nem ele mesmo sabia o que significava. E a gente foi falando, até ele mesmo foi aprendendo com a gente um pouco. E depois ele passou um texto, não muito fugindo um pouco dessa língua, mas também usando essa língua e também a língua meio caipira, com internetês, e chamou 2 alunos lá na frente para ler, sabe? Tentar ler e falou assim, viu, gente, como é que é difícil eu entender o que vocês estão querendo falar? A gente ficou meio... Ô, Laís, e vocês, claro que tem muitas das palavras que realmente elas só têm sentido quando é na escrita, né? Mas outras não. Dá para usar, vocês usam também na conversa, no diálogo, ou é somente em forma de texto? Tem alguma... Dá para estar utilizando assim, em forma de diálogo também? Ou geralmente é só no texto mesmo que é aplicado? Tipo, as abreviações são um pouco difíceis de usar, igual a gente conversar, assim. Mas a gente abrevia bastante, quer dizer, fala bastante errado, para falar a verdade. Jeito de abreviar assim, é meio difícil. Tipo, você fala numa conversa, pequei. Sim, é meio... E quando você está fazendo assim, porque são algumas curiosidades que acaba que a gente tem verdade. também, né? Em provas, aí você para pensar, espera aí, agora aqui eu não posso escrever dessa forma, eu tenho que escrever em outra. Às vezes dá até um branco de qual seria a maneira correta para ser aplicada naquele momento. Às vezes, uma palavra que a gente já até escutou muito ela, mas a gente fica naquela dúvida de qual letra, às vezes troca a letra assim. Aí a gente fica, não, pera, escreve assim ou assim? Porque a gente abrevia demais que chega um ponto que você esquece como é que escreve a palavra. Aí você fica meio confuso, assim, na hora fica escrevendo aquele monte de vezes para ver qual que tem mais sentido. Aí a gente fica meio um pouco perdido nessa parte. Nessa questão, acredito que, com relação, quando o professor propôs essa atividade aí do internetês em sala de aula, ele conseguiu sucesso, né? Todo mundo prestou atenção. Você acha que foi uma aula produtiva? Olha, todo mundo prestou atenção. Tipo, quando o professor usa mais sobre essas coisas que prende mesmo a nossa atenção,
É mais interessante, a gente presta mais atenção mesmo. Não tem disso que, não, tem que prestar atenção, tem. Mas é mais interessante participar de uma aula mais livre, vamos dizer assim. Igual, tem aula de inglês que a professora passa uma música e fala para a gente cantar lá na frente e depois cantar a tradução. Aí todo mundo fica animado, o pessoal leva violão, leva tudo, todo mundo canta e acaba aprendendo a falar mesmo, a pronunciar as palavras. Isso é muito interessante. Arquimedes, com relação a essa questão, podemos dizer, dessa construção desse novo processo pedagógico entre as escolas, né, estaduais, a superintendência, há esse diálogo para um processo, sei lá, diferenciado, não sei nem se inovador, mas atualizado, digamos assim, já há essa conversa? No ano de 2013, nós provocamos uma grande discussão a respeito desse assunto do celular na escola, né, 2 sábados, reuniões, né, só discutindo essa questão, com a intenção de colocar no nosso projeto político-pedagógico, né, essa questão de utilizar o celular como ferramenta, como recurso didático. Só que tanto o regimento escolar quanto o projeto político-pedagógico, ele é trabalhado dentro da escola e tem que ter a aprovação da superintendência de ensino. Então, nós fomos barrados de inserir isso no projeto político-pedagógico em função de uma lei que proíbe o uso do celular na sala de aula, né? Então, eu acho que é até interessante, né, não sei, partir, né, do legislativo aqui para o estadual e criar adequar essa lei, permitindo o uso como um instrumento didático, né? Porque eu acho que é um um momento da gente rever isso aí. Aqui, né, já conversou, é uma coisa muito nova, né, de sei lá, 3, 4, 5 anos para cá, que vem muito difundida essa questão do uso, né, dessa linguagem da internet, que foi chamada de internetês, do uso do telefone celular. Aí a questão da vereadora Carol Canabrava, enquanto membro da Comissão de Educação da Câmara, poder, né, Carol, a gente estudar alguma situação nesse sentido para ver o que o legislativo aqui municipal pode fazer, se não em âmbito estadual, mas provocar já no município alguma discussão a esse respeito para fazer do telefone celular, dessa nova linguagem, uma ferramenta didática, né, Carolina? Eu acho que, assim, de certa forma, a gente já está contribuindo, né, levando esse assunto, né, até a casa de vocês, que às vezes pode até incomodar, mas pode passar também despercebido, né? E eu acho que o importante realmente são debater as ideias de como a gente pode tirar um proveito e tornar isso uma forma mais adequada de se trabalhar, porque é inevitável que os educadores entrem, né, neste meio e busquem soluções para se adequar a essa nova tecnologia, porque no meu ponto de vista, a proibição, infelizmente, não é o caminho, né? Não vai solucionar, vai realmente acontecer o que a Laís está falando aí, que, né, contrariar e as pessoas não terem essa vontade de estar aprendendo como tem quando é colocado a eles uma maneira que eles podem ou utilizar o telefone ou uma maneira mais atrativa de estarem aprendendo. Então, eu acho que, né, o legislativo, a maneira que a gente tem de estar propondo essas parcerias, Sim, são promover debates, fazer campanhas educativas, mostrando que eu acho que o principal de tudo isso aqui também é levar quando utilizar, porque você vê muitos pais que, às vezes, não proíbem o telefone, porque acham que o telefone é uma maneira de segurança para o filho, porque nele tem um localizador, nele fica fácil qualquer coisa que acontecer, ligar diretamente para os pais. Então, é uma coisa assim, é muito ampla, muita coisa que está envolvida por trás, às vezes, que a gente pensa que é uma simples mensagem, uma simples colocação de expressão, de gramática que está sendo influenciada. Não, é muita coisa que está envolvida por trás de um aparelho telefone. Verdade. Carolina, eu queria te agradecer, nosso tempo está esgotando. De antemão, muito obrigado, e fica aí o compromisso, né, do Legislativo com relação a algum trabalho nesse sentido, né, Carol? Isso, queria te parabenizar, né, pelo tema, realmente me colocar à disposição para estar escutando, né, a gente trocando ideia, para a gente ver como que a gente pode aplicar isso de uma forma, e desejar sucesso para vocês, para você
né? Você também que é educador, né, Fernando? Com os alunos. E é você, Laís, que realmente tira proveito no que for necessário, mas que sabe diferenciar também o momento que está ali de aprendizado, porque o que a gente leva da vida realmente é o aprendizado. Então, se você está tendo esse privilégio de poder estar ali estudando, que você saiba diferenciar o momento do telefone desse momento, né, de aprendizado, se não der para conciliar os dois ao mesmo tempo. Verdade. Muito obrigado, vereadora Carol Canabrava. Fernando Campos, muito obrigado mais uma vez pela presença. Foi muito valiosa a sua participação, com as experiências, não só como psicólogo, como pai, como diretor, né? Eu usei direitinho, né, Fernando? Eu agradeço, fiquei muito satisfeito de conhecer, Laís. O Arquimedes, a gente já teve a oportunidade de se conhecer no encontro de diretores, e a Carol também, estou conhecendo pela primeira vez, apesar de ter dado aula para a sua irmã mais nova. E eu agradeço o convite e me coloco à inteira disposição. Se a gente puder contribuir, estamos aí para isso mesmo. Viu? Obrigado. Bacana. Arquimedes, também muito obrigado por atender nosso convite. Já estivemos na escola deputada Renata Zereto para outras reportagens, né? Um ambiente muito bacana. Muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho desenvolvido lá na escola. Eu que agradeço essa oportunidade, né, e estou à disposição, né, para outras situações que vocês acharem que a gente pode ajudar alguma coisa. Legal. Muito obrigado. Laís, foi muito bacana a sua participação. Queria te agradecer, né, por ter atendido o nosso convite. E valeu mesmo. Continue, como disse a Carol, sabendo discernir aí, né, Carol? Momento de diversão do celular para não colocar nenhum PQ na prova mais, né? Obrigado, viu? Eu que agradeço, gente, por estar aqui, né, meio que defendendo nosso lado, né, de aluno, de jovem, e estar falando desse assunto que é tão importante para a gente. Obrigada a todo mundo. A gente agradece você que acompanhou o programa Ponto de Vista dessa semana pelo canal 60.2 da TV Câmara. A próxima semana tem mais um debate aqui no canal Legislativo. Até lá.